aparecimento do Dreadnought. Em 1906, os ingleses lançaram ao mar o encouraçado HMS Dreadnought, um navio tão revolucionário que os navios encouraçados antes dele seriam conhecidos como pré-dreadnoughts, e os que o sucederam como dreadnoughts. Ele incorporava todos os ensinamentos recentes, era um navio de 18.000 toneladas, armado com 10 canhões de 12 polegadas. Na era precedente, um encouraçado não teria mais de 4 canhões desse calibre, em torres duplas, e uma bateria secundária cuja principal finalidade era repelir o ataque das torpedeiras cada vez mais temidas à medida que se aperfeiçoava o torpedo constituída de canhões 12, poldeiro e de 3 polegadas de tiro rápido, mais tarde substituídos por canhões de 4 polegadas. Dispunha ainda de 5 tubos de torpedo de 18 polegadas, 4 nos lados e uma ré, abaixo da linha d'água. Graças às turbinas de 23.000 HP, acionando seus 4 eixos, desenvolvia 21 nós. A confiabilidade das turbinas como sistema de propulsão ficou demonstrada na prática quando o Dreadnought realizou uma viagem de 17.000 milhas marítimas, numa excepcional velocidade mantida de 17,5 nós, sem apresentar qualquer avaria, um feito impensável na época das máquinas alternativas. Também no Brasil, a Batalha de Tsushima teve importantes desdobramentos. Depois de um longo período sem que se investisse na renovação da frota naval, pelas razões apontadas, o Plano Naval de 1904, do almirante Júlio de Noronha, foi aprovado e foram alocadas as verbas para a sua implantação. Isto se devia à melhoria das condições financeiras do país, o compromisso de Taubaté relativamente ao café e à exploração da borracha natural na Amazônia para atender à demanda criada pela jovem indústria automobilística, mas, também, ao apoio do Barão do Rio Branco, chanceler no período de 1902 a 1912, que, com sua visão esclarecida, defendia a importância de o Brasil desenvolver um poder naval consentâneo com as suas aspirações, um verdadeiro instrumento de apoio à política externa do país. Em 1906, tendo em vista as lições de Tsushima, o novo ministro da Marinha, Alexandrino de Alencar, fez modificações no plano anterior, estabelecendo o Plano Naval de 1906 que foi efetivamente realizado, dando origem à Esquadra de 1910, nucleada em 2 dreadnoughts. Esses navios representavam um enorme desafio tecnológico, face ao nível industrial do país. O nível de preparo profissional de todo o pessoal. É verdade que sob alguns aspectos os navios não representavam o que havia de mais moderno, por exemplo, a propulsão do encouraçados era com máquina alternativa quando, à época, a maioria dos encouraçados e cruzadores já usava a turbina. Os contratorpedeiros ingleses lançados em 1903 já usavam caldeiras a óleo. É inegável, porém, que os 2 encouraçados, 2 cruzadores protegidos e 10 contratorpedeiros constituíam uma força de expressão mundial. De lamentar, porém, é que, devido à falta de recursos, não foi possível construir, conforme previsto tanto no plano de 1904 como no de 1906, o estaleiro de Jacuacanga, para o apoio de manutenção desses navios. Nem se investiu na preparação do pessoal para operação, manutenção e reparo dessa frota. Mal conduzidos, mal mantidos, esses navios, ao invés de terem servido como uma base sólida para a construção de uma nova marinha, logo se transformariam em fator de frustração. A defasagem tecnológica entre a esquadra e o parque industrial do país seria fatal e, logo, esta poderosa esquadra já não tinha um expressivo valor militar, embora isso não fosse considerado na época. Provavelmente ela tinha uma capacidade dissuasória considerável. Após Tsushima, os ingleses, que não acompanharam os italianos e japoneses no desenvolvimento de encouraçados cruzado-reis, definiram a configuração dos seus cruzadores de batalha, lançando ao mar, em 1907, os HMS Inflexible, Indomitable e Invincible, navios de 17.250 toneladas, capazes de desenvolver 25 nós, graças à turbina Parsons de 41.000 HP, acionando 4 eixos do navio, eram armados com 8 canhões de 12 e 16 de 4 polegadas de tiro rápido, bateria secundária, eram dotados de couraça lateral leve. Sem dúvida, navios que incorporavam as lições de Tsushima, grandes canhões em grande número, alta velocidade e couraça leve. Embora as experiências com radiotelefonia datas, sendo o início do século XX, somente em 1907 foi feita experimentalmente uma transmissão de música e voz, recebida nas estações rádio de diversos navios que estavam no mar. A partir daí, seu desenvolvimento foi rápido. Uma importante contribuição para o projeto da artilharia dos navios veio, nessa época, dos Estados Unidos,
foi adotado um sistema de torretas superpostas, uma atirando por sobre a outra, sistema conhecido como superfire. O propósito dessa inovação era eliminar o problema, existente após a adoção da torreta, de alguns canhões terem o seu arco de tiro reduzido pela obstrução causada pela superestrutura do navio ou até mesmo por outra torreta, de tal forma que apenas algumas torres podiam atirar pelos dois bordos do navio. Além disso, como as torres e os paióis ficavam espalhados por todo o navio, havia muita dificuldade para um projeto bom para as praças de máquinas. Com o novo sistema, todo o armamento principal ficava na linha de centro do navio, podendo, assim, todos os canhões disparar por qualquer bordo, num arco de 160 graus a partir da proa ou da popa. Antes da adoção das torretas superpostas foi necessário resolver um problema, como as torretas tinham na parte superior uma janela de observação, o sopro do disparo da torre superior prejudicava. Observação na torre inferior. A dificuldade foi resolvida removendo-se a janela de observação da parte superior da torreta, substituindo-a por visores com tela, projetados das paredes laterais da torreta. As torretas superpostas tornaram-se prática comum em todos os navios de linha. O advento dos grandes canhões, cujo alcance era de 10 ou mais milhas, tornou necessário o aperfeiçoamento dos sistemas de direção de tiro para que o tiro a estas grandes distâncias pudesse ser eficaz. As primeiras medidas tomadas foram simples. Os navios foram dotados de telêmetros colocados na parte mais alta do mastro de vante. Através de uma rede de tubos acústicos até os canhões, eram transmitidas as distâncias, alcances, que deveriam ser ajustadas nos visores individuais de cada canhão. O oficial de controle de fogo, na posição elevada, dava a ordem de fogo para todos os canhões, de modo que o tiro fosse simultâneo, ou seja, por salva, estudando as colunas d'água formadas pelos projetis. O controlador passava as correções simultâneas para a ajustagem da distância. Posteriormente, o sistema foi eletrificado. Uma luneta ou alça diretora era instalada no topo do mastro. Quando ela era movimentada para avisar o alvo, acionava eletricamente os indicadores dos canhões, permitindo que todos atirassem na mesma marca, e com a mesma elevação. Invincible, 1903, cruzador de batalha inglês, foto, Proceedings. Os telêmetros foram melhorados, tomando-se mais acurados. Os alemães destacaram-se nesta área usando um sistema estereoscópio. Em 1909, é lançado o primeiro dreadnought italiano, o Dante Alighieri, primeiro navio a usar torretas triplas, um total de 4 torretas triplas com canhões de 12 polegadas. O navio de 20.500 toneladas ainda não usava as torretas superpostas, de modo que só 3 canhões podiam disparar na linha de proa do navio e 3 na linha de popa. Com o advento do All Big Gunship, a tendência passou a ser a construção de navios cada vez maiores, armados com canhões sempre de maior calibre. Os ingleses lançaram ao mar, em 1909, o HMS Orion, o primeiro Super Dreadnought, um navio de 22.500 toneladas, armado com 10 canhões de 135 polegadas, em torres duplas superpostas na malha central, e dotado de couraça lateral de 12 polegadas. Os conceitos da Jeune-École, que predominavam na França desde a gestão de Albi na pasta da Marinha, perderam força com a adoção generalizada dos dreadnoughts. Assim, em 1909, tem início na França a construção do encouraçado Dalton, primeiro de uma série de 6, acionados a turbina, com armamento de 4 canhões de 12 e 12 de 9,4 polegadas. Apesar da data do início da construção, esses navios ainda são típicos navios pré-dreadnought. Logo após vieram os verdadeiros dreadnoughts, os 4 navios da classe Jean-Bart, cuja construção teve início em 1910 e 1911, são navios de 23.120 toneladas. Armados com 12 canhões de 12 polegadas em torretas duplas superpostas avante e a ré, e torreta dupla não superposta em cada convés, acionados por turbinas panos de 28.000 HP. Desenvolviam velocidade de 21 a 22 nós. Um ano mais tarde, esses navios foram seguidos pelos 3 Super Dreadnoughts da classe Bretagne, praticamente do mesmo deslocamento, mas armados com 10 canhões de 13,4 polegadas. Sem dúvida, a postar oficial francesa não podia estar mais distante da Jeune-École. Com a quase generalização do uso das turbinas, cujo maior rendimento é em alta velocidade, a engrenagem redutora tornou-se obrigatória, já que o melhor rendimento do hélice é em baixa rotação. Assim, em 1911, são lançados os contratorpedeiros ingleses Badger e Beaver, com engrenagem redutora na turbina de AP a título experimental. Em 1914, são lançados os contratorpedeiros também ingleses,
Leônidas e Lúcifer, que já usam a engrenagem redutora única para todas as turbinas, engrenagem helicoidal dupla com dentes com perfil envolvente. O sistema mostrou ser livre de vibrações e apresentou um nível de ruído aceitável, além de que a durabilidade dos dentes da engrenagem superou as melhores expectativas. Uma outra importante vantagem do sistema de engrenagem redutora é a pequena perda de transmissão associada a este sistema, além de que ele é muito mais barato para fabricar e para instalar. A solução passou a ser adotada por todos os países, com a única exceção dos Estados Unidos que adotaram, com os mesmos resultados favoráveis, a propulsão turboelétrica usada em todos os encouraçados americanos construídos após 1915, turboelétrica. Os americanos só adotariam a turbina com engrenagem redutora em 1937. Acima. Orion, 1909. O primeiro Super Dreadnought inglês. Abaixo. Vernian, 1909. Irmão do Dantel e o Colbert. Irmão do Jean-Bart. 1910. Ambos encouraçados franceses. Todas as fotos. Proceedings. Kentucky, 1898. Encouraçado americano. Foto. Cabe. Geórgia, 1904. Notar o convés principal do encouraçado americano com torretas principal. Secundárias superpostas. Foto. Cabe. Michigan, 1908. Com torretas principais superpostas. Encouraçado americano. Foto. Cabe. Badger, 1911. Contra-torpedeiro inglês. Times History of the War. Volume 2. Página 5. As vantagens da propulsão turboelétrica são várias. As máquinas propulsoras, motores elétricos, podem ser controladas de qualquer parte do navio. É possível usar toda a potência quando dando máquina atrás, o que é impossível numa propulsão clássica a vapor. Queda do vácuo no condensador principal, como as turbinas que acionam os geradores elétricos operam a velocidade constante. É possível usar altas temperaturas de vapor superaquecido, do que resulta melhor rendimento para planta. New Hampshire, encouraçado norte-americano, antigo, primeiro navio a receber e transmitir sinais radiotelegráficos, em 1915. A importante limitação da propulsão elétrica, especialmente no caso de navios de guerra, é a vulnerabilidade dos circuitos elétricos, chaves, disjuntores, etc., ao choque provocado por explosões. A Batalha da Jutlândia, na Primeira Guerra Mundial, demonstrou essa vulnerabilidade, com diversos navios ingleses sofrendo esse efeito. Em 1912, Marconi adquire a patente de equipamento que vinha sendo desenvolvido desde 1904 para identificar a posição de navios, através da marcação de sinais rádio provenientes de duas ou mais estações transmissoras de terra cuja posição fosse conhecida. Era o radiogoniômetro, nesse mesmo ano instalado experimentalmente num navio mercante britânico. A sua difusão então foi rápida, inclusive para a área militar, até mesmo no setor de inteligência. A esquadra alemã que se deslocava para enfrentar a inglês numa batalha histórica, a Batalha da Jutlândia, 1916, teve todos os seus movimentos acompanhados por meio de radiogonômetros. Em dezembro de 1912, submarino grego Dolphin realiza 2 ataques com torpedos a navios de guerra turcos, sem sucesso, porém, o primeiro ataque torpédico realizado por submarino que teve êxito só ocorreu em 1914, quando o submarino alemão 21 afundou o cruzador HMS Pathfinder de 3.000 toneladas. O radiotelefone de ondas longas de Marconi representou um avanço significativo em termos de alcance, em 1914, de uma estação montada por Marconi em Clifton, Irlanda, foram enviadas mensagens que puderam ser ouvidas por navios de guerra italianos ao longo da costa da Sicília, a mais de 1.750 milhas de distância. O primeiro navio a receber um equipamento de radiotelefonia, que lhe permitia tanto transmitir como receber, foi o USS New Hampshire, em 1915. O seu uso só generalizaria anos mais tarde. A Primeira Guerra Mundial, 1914, 8, marca, indubitavelmente, o início de uma outra etapa no desenvolvimento do poder naval, fora, portanto, do contexto deste trabalho.